Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vejam só essa manchete do Correio Brasiliense. Ciro Gomes deve repetir manobra do PT e ter vice de centro na chapa. Eu vou explicar o que a matéria está dizendo e vou falar também sobre esse abalo na relação PDT-PSD lá no Rio de Janeiro. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistir e gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, faz parte. A gente está quase chegando aí em 66 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para isso. Pessoal, então essa matéria do Correio Brasiliense, que eu vou deixar o link no comentário fixo, começa dizendo o seguinte: terceiro colocado nas pesquisas presidenciais, Ciro Gomes do PDT poderá repetir a manobra petista em sua campanha. Com o declínio de Sérgio Moro na corrida ao Palácio do Planalto, a possibilidade, vejam isso, de aliança com membros da terceira via fica cada vez mais evidente. O irmão dele, senador Cid Gomes, sonha com a junção das forças, especialmente, vejam, com a União Brasil. E vamos ver agora, porque o que o Cid Gomes vai falar aqui é super importante para a gente tentar entender o que pode acontecer lá na frente. Abre aspas para o Cid. Nós não temos preconceito em governar com partidos que não tenham a mesma ideologia nossa. Somos capazes de publicamente dizer: estou abrindo mão disso aqui que eu defendo para conciliar com a força política tal que tem uma visão diferente disso. Um pragmatismo puro, disse ele, aberto, transparente, dizer: eu abro mão dessa questão. Mas aí, União Brasil vai se aliar ao PDT? Ele próprio faz a pergunta. Eu acho viabilíssimo que o maior partido do Brasil tenha um vice-presidente na chapa, afirmou então o senador Cid Gomes. Aqui é importante destacar que o Cid não deu detalhes de quais pontos do projeto do Ciro estariam, digamos assim, passíveis de flexibilização. Mas é uma coisa um pouco óbvia. Se você tenta atrair outros partidos que não pensam ideologicamente 100% igual você, é natural que esses partidos exijam algumas coisas, digamos assim, e quem é o cabeça de chapa, quem está querendo o apoio, decide se abre mão daquele ponto ou não. Se o Ciro, como em 2018, for sozinho, sem alianças, em 2018 teve só o pequeno avante ali na reta final, o Ciro pode ir com o seu projeto 100% intacto. Agora, se, por exemplo, União Brasil quiser indicar o vice, é natural que você abra para esse diálogo. O Ciro já disse que não vai vender a alma para ser presidente do Brasil. Diante disso, eu entendo que o Ciro não vai fazer uma total descaracterização, desconfigurar por completo o seu projeto para receber o apoio desse ou daquele. Ele já disse que, inclusive, que se quisesse ser presidente antes, ele já teria sido, porque propostas lhe foram feitas para ser mais um, né, para manter esse modelo econômico. Então, se ele não quis no passado, acredito que não vai querer agora. E que se esse apoio vier, ele pode até flexibilizar num ponto ou outro, como o Cid aqui deixou claro, e o Cid tem ficado cada vez mais evidente como um articulador em torno do nome de Ciro Gomes. Então vamos observar para ver se isso aqui vai avançar. E o Ciro é alguém que joga muito limpo, muito transparente. Ele não nega aquilo que fará se for eleito presidente. Então, isso meio que facilita até para quem queira compor com ele, porque o Ciro deixa muito claro que pensa sobre o teto de gastos, sobre esse modelo econômico, modelo de governança política, sobre as reformas, né, da Previdência trabalhista, enfim, sobre a política prevista da Petrobras. Então, o Ciro é um cara que está aí, né, falando o tempo todo aquilo que ele pretende fazer se for eleito. Como eu já disse outras vezes, alguns pontos você pode flexibilizar, no tipo, o Ciro defende que você deve cortar 20% das renúncias fiscais. Aí se a União Brasil chega e fala: olha, eu estou achando que 20 é muito, pode afetar esse ou aquele setor que necessita de uma renúncia, ok? Tem setor que realmente precisa. E sugerir que o Ciro corte 15%, isso aqui eu acho que é perfeitamente passível de ajuste. Tributação das grandes fortunas, o Ciro fala a partir de 20 milhões, aí talvez a União Brasil sugere a partir de 30, com uma alíquota um pouco mais moderada. Ok, eu acho que isso aqui também é passível de ajustes, mas se for para manter, digamos assim, esse mesmo modelo econômico que vem destruindo o Brasil, de Fernando Henrique para cá, passando por Lula, por Dilma, por Temer e agora com Bolsonaro, aí sinceramente não é uma questão do Ciro aceitar ou não, porque o Ciro já disse que não vai ser presidente para sair da presidência desmoralizado como esses outros saíram. Então, insisto, se for ajustes que mantenham a espinha dorsal, digamos assim, do projeto, talvez
essa aliança dê certo. E segundo o senador, o Ciro já começou a abrir esse diálogo, citando encontros recentes com o presidente da União, Luciano Bivar, e o presidente do PSD, Gilberto Kassab. O pedetista também almoçou na quarta com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais. Eu, inclusive, gravei um vídeo aqui sobre isso. Abre aspas para o Cid aqui de novo. Eu acho que a gente tem mais amigos em comum com o PSD. Temos boa relação no Ceará, em Minas, no Rio de Janeiro. Bom, e sobre a relação no Rio de Janeiro, saiu aí uma notícia de que essa aliança dada como certa lá entre PSD e PDT sofreu alguns abalos, né? E eu andei lendo aqui a respeito, né, do que causou isso, porque há uma semana o pai estava lá se reunindo com o Ciro, com o Felipe Santa Cruz, com o Rodrigo Neves, num evento muito grande de lançamento da pré-candidatura do Rodrigo, e uma semana depois, de repente, essa aliança vai por água abaixo. Então, assim, não está nada formalizado de que ela não existe mais. Tem sim lá agora um pequeno desentendimento, e baseado no que eu andei pesquisando aqui é o seguinte: o Paes, ele deseja se reeleger prefeito em 2024 e lançar o seu nome para o governo do Rio de Janeiro em 2026. E ele teme que Rodrigo Neves, eleito governador agora, não abriria mão da reeleição em nome do apoio que Eduardo Paes vai precisar em 2026. Então, vejam bem o cálculo que o Paes está fazendo. Pensando no Neves eleito em 2026, seria para ele, Eduardo Paes, um cenário pior, digamos assim, a não ser que ele consiga do Neves, por exemplo, uma declaração formal dizendo que vai abrir mão da sua reeleição. Então, meus amigos, é aquilo. Você tem uma eleição agora fundamental para o futuro do Rio de Janeiro. Se você for pensar no melhor candidato, né, na melhor experiência, Neves ganharia com folga, né? Foi eleito prefeito de Niterói, reeleito, reelegeu seu sucessor, fez uma revolução na administração pública lá. É um político reconhecido por muita gente como muito experiente, muito qualificado. Está montando um projeto ali já há algum tempo para tirar o Rio de Janeiro dessa situação lamentável, mas o cálculo de muitos, aqui eu não me refiro só a Eduardo Paes não, de muita gente, não é baseado naquilo que é de melhor para o Estado, né? É que, infelizmente, alguns detalhes, né, que pensando lá na frente, acabam, às vezes, prejudicando e tirando força daquele candidato que, insisto, me parece que não é apenas o melhor para tirar o Rio dessa situação, como também aquele candidato que, num eventual segundo turno contra Cláudio Castro, teria maiores e melhores condições de ter um maior apoio em torno de seu nome para derrotar o candidato de Bolsonaro lá no estado. O Freixo, é o que eu digo sempre, é um excelente deputado, tem tido uma atuação importante em Brasília, mas é altamente rejeitado no estado do Rio de Janeiro, e se for para o segundo turno contra Cláudio Castro, tem grandes chances de sair desse segundo turno derrotado. Voltemos então à matéria do Correio Brasiliense, que vai dizer o seguinte: sobre Bivar, o parlamentar afirmou que o admira, porque é uma pessoa de palavra. Finalmente, um político pernambucano com palavra, afirmou Cid Gomes a jornalistas nesta quinta-feira, dia 7. Quando ele fala que finalmente um político pernambucano de palavra, certamente dando uma cutucada no Eduardo Campos, que em 2010 entrou num acordo com Lula, tirando a candidatura de Ciro Gomes, que inclusive aparecia liderando pesquisas à frente da Dilma Rousseff. Em 2013, ali, o PSB dava sinais de que lançaria de fato o nome de Eduardo Campos, tirando de novo, né, o nome de Ciro da corrida presidencial. Em 2018, vamos lembrar que o PSD traiu o Ciro Gomes, ficando neutro naquelas eleições, tirando palanques importantes do Ciro em estados como São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e outros mais. Em 2022, numa aliança que foi muito bem sucedida em 2020, tudo indicava que ela poderia ser repetida agora, mas mais uma vez o PSB, enfim, entra num acordo e vai com o Lula. Então aqui uma cutucada de que o Bivar é um pernambucano com palavra, diferente de alguns outros aí, em especial do PSB. Mas aqui eu que estou dizendo, não foi o senador Cid. E de acordo com Cid Gomes, o ideal seria que todos os partidos que ainda não têm definição de candidato e que compreendem um quadro de que, se ficarem parados, só colaborarão para a polarização. Segundo ele, é preciso enxergar a possibilidade de conciliação e abrir mão de propostas em prol da meta do projeto conjunto, ainda que seja algo estrutural. E diz ele: nós somos profissionais, Ciro já foi governador do estado, com experiência. Eu acho que é isso que a gente está precisando fazer. Nós estamos dispostos a participar e buscar apoio,
destacou o Cid. E Cid continuou dizendo que prova dessa capacidade de diálogo são as alianças que tem no Ceará, que segundo ele inclui desde PT, PCdoB até o Republicanos. E ao ser questionado então sobre os próximos passos de Ciro nesse sentido, Cid respondeu sobre uma aliança que tem tudo a ver com o Ciro. O senador explicou que a senadora Leila Barros, do PDT, será pré-candidata ao governo do Distrito Federal pelo partido e está buscando formar aliança com o senador Regufe, que é do União Brasil, e com o senador Isalci Lucas, do PSDB, ambos também postulantes ao Buriti. E mesmo assim o Cid argumentou que o irmão ainda tem tempo para isso, até mesmo na possível aliança com o candidato escolhido pelas conversas entre MDB, PSDB e União, que pretendem divulgar um nome no dia 18 de maio, e ele lembra que não será a palavra final, e eu realmente disse isso aqui, dia 18 de maio eles vão decidir qual vai ser o nome da chamada terceira via, mas algo de concreto mesmo, meus amigos, é só em julho. Então eu acho que entre maio e julho eles vão ver como que esse nome escolhido vai se comportar nas pesquisas. Eu tenho ressaltado aqui que não tem tido vida fácil, nem Tebet, nem Dória. Se você soma os dois, segundo a pesquisa IPESP, eles têm ali um pouquinho mais da metade do que Ciro Gomes sozinho tem. Então a situação deles está bem complicada e Ciro está em terceiro lugar nesse momento, isolado nas pesquisas. Inclusive o próprio Cid vai destacar isso na matéria, que definição mesmo só a partir de 20 de julho. Então vamos ter que ter mais paciência. E eu achei um link da Veja em que o Lupe vai dizer da aliança que o PDT tem firmado em alguns estados com a União Brasil, lembrando aqui da aliança fechada lá na Bahia com o ACM Neto e também do diálogo bastante avançado em Goiás para apoiar a reeleição de Ronaldo Caiado. E diz mais aqui, né, que ambos são candidatos da União Brasil, partido que conversa com MDB, PSDB, Podemos e Cidadania, pela construção da terceira via criticada por Lupe e Ciro. Questionado sobre uma aparente contradição, Lupe diz não acreditar que a União Brasil caminhará de mãos dadas com esses partidos na eleição nacional. Conversar, disse ele, nós também conversamos com todo mundo, mas isso não significa uma aliança. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então, meus amigos, é o que eu tenho dito aqui. Eu vejo que a União Brasil está um pouco mais distante dessa construção que está mais afunilada com o PSDB e MDB. Eu não duvido, inclusive, que o Dória bata o pé lá na frente, insista levando o seu nome como candidato à presidência da República e a União Brasil decida romper com essa tal terceira via e, quem sabe, né, apoiar Ciro Gomes. Não é uma situação fácil, a gente não está aqui para criar a ilusão de que está fechado, mas eu acho que é mais fácil Ciro receber apoio da União Brasil do que receber do MDB e do PSDB. É uma questão de opinião pessoal, além também da possibilidade, mesmo que remota, de receber o apoio do PSD. Então, até julho, acho que teremos muitas conversas nesse sentido e precisamos ficar atentos nos movimentos, nos sinais, né? Fecha um estado, fecha outro, porque isso também pode ajudar nesse fechamento da Aliança Nacional. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.